Fala boleiro, está começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol. Eu sou Marcelo Lopes e estou mais uma vez acompanhado do meu parceiro Daniel Santiago para mais uma resenha. Fala Daniel, bom dia cara. Fala aí, Marcelo. Um abraço a todo o pessoal aí que está nos ouvindo. Então, gente, hoje vai ser um episódio especialíssimo pra gente, porque o primeiro turno do Brasileirão chegou ao fim, né? A gente sabe muito bem que nem todo mundo fez as 19 rodadas, mas já foram 19 rodadas para conta. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente achou, né? A gente vai fazer um apanhado geral desse primeiro turno, então vai ser um episódio muito bacana em que a gente vai opinar, eu vou opinar, o Marcelo vai opinar e você também vai poder opinar depois aí nos comentários. Mas antes da gente começar o nosso especial do primeiro turno, a gente precisa da vinheta devidamente tocada, né, Marcelo? É isso mesmo, então vai lá, editor, faz teu trampo e solta logo essa vinheta pra gente aí. Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então vamos começar, vamos falar de Brasileirão, porque estamos chegando aí já na metade, já passamos da metade, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno se encerrou, né? Como eu falei ali no início, na abertura, nem todo mundo conseguiu fazer seus 19 jogos, né? Por conta de todo esse problema na tabela que está ocorrendo aí, por conta da pandemia, né? Jogos adiados, por exemplo, o São Paulo tem 16 jogos, mas a gente não vai, é louco de ficar esperando todo o calendário se ajeitar, né? Porque não vai se ajeitar tão cedo. E aí a gente vai fazer esse apanhado geral, aí a gente vai discutir alguns tópicos, vamos falar aqui o nosso time de destaque, as nossas surpresas, vamos montar aqui uma seleção do campeonato, aquela coisa bem bacana que causa polêmica, né, Marcelo? Que tá todo mundo sempre questionando por que não tá faltando jogador, por que tá esse jogador na seleção, tá faltando um, tá faltando outro, e aí depois vocês vão ter também todo o direito de ir nos comentários, fazer a sua seleção, montar o seu craque, sua revelação, ter os seus palpites, né? A gente fez lá no episódio Promessas do Brasileirão nossos palpites para campeão, para G6, para rebaixamento, e aí agora a gente vai refazer, né? Vai atualizar, a gente vai poder mudar ou não, né? Se a gente quiser continuar com nossos palpites, a gente vai poder continuar, mas a ideia aqui é que a gente possa realmente refazer, né? Tudo que a gente pensou nesse início do Campeonato Brasileiro, porque agora a gente está na metade e a gente viu que muita coisa mudou. Então vamos dando início, né? Porque eu já vou pedir aí para o Marcelo. Primeiro, a gente vai falar dos nossos times destaques, né, Marcelo? Então, qual o time que você acha que foi o melhor time desse Campeonato Brasileiro? Por que você acha? Qual é o seu time destaque desse primeiro turno? Então, Daniel, meu time de destaque do primeiro turno é o Internacional de Porto Alegre, o nosso Colorado do celeiro de Aço, grande internacional, que está sendo muito bem treinado pelo excelentíssimo Eduardo Cudê, que está fazendo um ótimo trabalho. Vem contando com o Thiago Galhardo, inspiradíssimo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando muita bola, além de artilheiro também, é líder de assistência, está jogando demais. E o Inter que é muito bem encorpado, tem um ótimo elenco, apesar de também ser um time inconstante, né? Não conseguiu se firmar em todas as rodadas, né, na liderança, mas hoje é o atual líder do campeonato, com muita justiça, muito mérito, e na minha opinião é o time de destaque exatamente por ser, entre os inconstantes, o mais constante na minha opinião. Tanto que hoje é o líder do campeonato, empatado em pontos, sim, mas é o líder do campeonato. Isso não se pode questionar. Eu acho que o Internacional tem tudo para seguir nessa briga até o final. Tem um time muito qualificado, tem jogadores que estão jogando muita bola e fazendo por merecer essa minha constatação de time de destaque do campeonato, Daniel. O meu não foge muito disso, não. O meu, para mim, também é um internacional. E não é simplesmente só porque é o líder, mas também tem toda a relação expectativa e realidade, né? Eu achei que no início do ano eu coloquei o Internacional, por exemplo, fazendo parte do meu G6, mas não achei que seria um trabalho tão bom quanto está sendo até o momento, de ser líder do campeonato, de ter a melhor campanha agora, ter uma defesa tão sólida, né? Então o trabalho do argentino Eduardo Cudê realmente tem sido muito bom. Porque, diferentemente de Flamengo e Atlético Mineiro, o Inter não é um time que investiu tanto assim em contratações. Para você ver, a principal contratação, né, o principal destaque, o Thiago Galhardo,
veio de graça, veio do Ceará lá, já estava saindo do time, então foi uma contratação ali meio que pontual para cumprir elenco, e hoje o Thiago Galhardo está sendo dos grandes nomes do Campeonato Brasileiro. Então acho que o estilo de jogo do Inter tem sido muito bacana. A gente viu um jogaço entre Inter e Flamengo, né? Que o Inter mostrou realmente que veio para disputar esse título, apesar do elenco realmente reduzido, como até o próprio Cudê sempre deixa bem claro, né? Que o elenco do Inter, em comparação com outros, né? Principalmente Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, que são clubes que têm um investimento maior, é um elenco mais escasso, mas que até o momento tem conseguido ser muito competitivo, e eu estou gostando muito dessa equipe do Internacional até agora. Tem sido a minha equipe de destaque, não só pela posição, né, que é a primeira colocação, mas também pelo modo como se joga, como o Inter tem posto seu time em campo. A expectativa, né, também em relação ao que eu tinha no início do campeonato, está acima das expectativas. Então o Internacional para mim é o time de destaque. Então já que a gente falou do nosso time de destaque, né, a gente tem que falar também do nosso time de decepção, que é aquele time que a gente achou que prometia, que vinha bem, mas que não está indo muito bem no campeonato, ou então está frustrando a nossa expectativa, está jogando menos do que a gente achou que iria jogar. E aí, Marcelo, qual é o seu time de decepção? Então, agora é hora de falar do Atlético Mineiro, né? Que é o meu time de decepção. O Galo forte e vingador, que eu apostei como campeão brasileiro, né? Antes de começar o campeonato. Para mim é a antítese do Internacional. Por que a antítese? Porque é totalmente o contrário do que o Internacional fez ao longo do campeonato. O Atlético investiu bastante, contratou um técnico de grife, ótimos jogadores, e não fez por merecer estar na liderança em algumas rodadas. Até chegou a começar bem, engatar uma sequência boa, mas depois só ladeira abaixo, só decepção, resultados extremamente patéticos e pífios para o elenco que tem, para o treinador do calibre que é Jorge Sampaoli. Então acho que o Galo é a grande decepção do campeonato, apesar de estar na parte de cima da tabela, e acredito eu que vai brigar também pelo título, porque é um campeonato inconstante, mas para que brigue pelo título precisa ser um time mais incisivo, um time mais insinuante, que vai para cima, um time que oferece perspectivas à torcida, oferece variações de jogo e que faça valer o investimento que foi feito nessa equipe, coisa que não vem acontecendo. Que venham dias melhores para o Galo Forte e Vingadores, deixei muito claro aqui em vários programas o quanto eu gosto desse time, o quanto eu tenho apreço pelo Atlético Mineiro e o quanto eu torceria pelo Atlético Mineiro caso, né, meu time não existisse, ou caso, sei lá, eu fosse de Minas e não tivesse identificação com o Vasco. Torço para que o Galo se recupere pelo elenco que tem, pela bola que pode jogar, por tudo que Jorge Sampaoli pode proporcionar, mas hoje é a decepção do campeonato. Então, eu não vou sair do Rio Grande do Sul não para comentar a minha decepção, porque a minha decepção do campeonato até o momento tem sido o Grêmio. Eu acho que o Grêmio, né, pelo que mostrou nas últimas temporadas, tem jogado futebol bem abaixo, não só em questão de posicionamento, né, depois que venceu o Bragantino, e a gente narrou aqui na Rádio Boleirão do jogo, eu pude ver, não é só o problema de posição do Grêmio, é o problema de jogar mesmo, de futebol dentro de campo. É um futebol muito pobre até o momento. Renato Gaúcho tem deixado muito a desejar, né, no seu time, não tem sido aquele time que encantou a América em 2017, que depois daquilo dali também não conseguiu mostrar algo muito maior, né? Eu sei que perdeu o Everton Cebolinha, mas acredito que a montagem do elenco também deixou muito a desejar, e isso passa também pelas mãos do técnico Renato Gaúcho, né? É um time que vendeu muito bem seus jogadores nos últimos anos, que fez um bom caixa com Arthur, com Everton Cebolinha esse ano, com Pedro Rocha, Jailson, entre outros jogadores que saíram, mas que não tem conseguido repor a altura, e tem deixado a desejar sim nesse Campeonato Brasileiro. Hoje, né, no dia que a gente está gravando aqui, não sei no dia que você está ouvindo, mas tá na oitava colocação, né? Não conseguiu nem entrar no G6. O campeonato inteiro esteve fora do G6. É um clube que empata muito, que perdeu pouquíssimo, só perdeu 3, que empata muito, e para mim tem sido uma grande decepção no Campeonato Brasileiro por conta da expectativa que eu tinha em cima do Grêmio, né? O Grêmio sempre se manteve lá em cima nos últimos campeonatos, mas esse ano está muito aquém, está muito abaixo do que pode oferecer para a sua torcida, e em questão de futebol também, tem jogado um futebol muito ruim, tem visto jogadores que são históricos, né? Por exemplo, como Jeromel, Kahneman, tem caído um pouquinho de produção, é normal, mas a equipe, o Renato Gaúcho tem que conseguir ali dentro da equipe, conseguir arranjar alternativas, né, para que o Grêmio não passe tanto sufoco assim no Brasileiro. Sufoco não em questão de cair, né, cair para a segunda divisão, mas sufoco em questão de não conseguir nem chegar no G6, né, um time que ainda não ameaçou o G6. Então vamos ver nesse segundo
turno, né, se consegue fazer diferente, mas até o momento o Grêmio, para mim, tem sido a grande decepção do campeonato. Mas se alguém é decepção, né, alguém tem que ser a surpresa, aquele time que a gente não esperava nada e tá jogando muito bem, tá numa posição bacana, então às vezes a gente achava que ia ser o lanterninha e tá numa posição intermediária, né? Essa é a surpresa do campeonato. E eu já vou pedir a sua surpresa do campeonato, Marcelo. A minha surpresa do campeonato é o Santos. Santos, sempre Santos. O alvinegro da Vila Belmiro. O glorioso alvinegro praiano. O Santos que você, senhor Daniel Santiago, apontou como rebaixado naquele nosso programa antes do campeonato, que estava em crise realmente, mas eu disse, não vai cair, o Santos não cai esse ano, eu sabia. Mas não sabia que me surpreender tanto a ponto de pegar G6, de estar ali brigando, de estar conseguindo ganhar seus jogos, muito com a ajuda do grandíssimo Little Mário, o excelentíssimo Marinho, que é um dos craques do campeonato aí, tá jogando muita bola e fazendo por merecer todo o apreço que a torcida do Santos tem por ele, e o Brasil também, né? Porque o Brasil é um Marinho, o Marinho é um ídolo nacional, é um cara que todo mundo gosta, quem não gosta do Marinho é mau caráter. Eu já jogo essa opinião polêmica logo para você, se você não gosta do Marinho, eu não gosto de você. O cara é sensacional, além de jogar muita bola, dá entrevistas incríveis, é um meme ambulante, o cara é genial, sou muito seu fã, Marinho, se estiver assistindo isso, um grande beijo para você e manda uma camisa autografada. Tamo junto. E falando um pouco do Santos, cara, é um time que, mesmo com suas limitações, né, com toda a crise, consegue se manter. Soteldo permaneceu, né? A gente chegou a falar que talvez ele pudesse ser transferido, foi quase que certo, né? A sua transferência, mas ficou, está jogando bastante. E todo o time do Santos é muito aguerrido, tem gratas surpresas aparecendo aí, e que continuem aparecendo, porque o Santos é um gigante e merece estar sempre no topo ali, sempre entre os primeiros. Estou muito contente por não ter errado meu palpite no começo, por não ter queimado a minha língua. E estou surpreso também, né? A palavra é toda essa, surpresa, porque o Santos realmente é uma surpresa nesse campeonato. Poucos imaginariam que o Santos, com toda aquela crise que estava passando, conseguiria chegar. Eu não julgo o Daniel por ter palpitado que o Santos pudesse ser rebaixado, porque realmente era o que parecia que ia acontecer. Eu que de maluco falei que não, algo dentro de mim dizia que não, a minha dedução dizia que não, e agora é o que está acontecendo, né? Então, esse é o Santos, Daniel. A minha surpresa do campeonato. Bom, a minha poderia ser o Santos também, né? Já que eu coloquei o Santos no Z4, né? Como você falou, eu fui tentar fazer aquele despertalhão de fazer a aposta de R$ 1 para depois no retorno ganhar 1.000, né? Que nem no Cruzeiro ano passado, só que não deu muito certo. Que bom pro Santos, né? Que tá fazendo uma ótima campanha, mas a minha surpresa do campeonato tem sido o Fluminense, porque o time do Fluminense ninguém esperava que estivesse no G4 quando terminasse esse primeiro turno, né? E tá aí no G4, tá ali o trabalho, pelo menos no Campeonato Brasileiro, muito bem feito pelo Odair Helma, e que eu acredito que tenha para onde evoluir, porque não tem mais nenhuma competição, né? Então o Fluminense só joga agora a partir dos finais de semana, ele não tem outras competições, não vai se desgastar tão fisicamente ali contra os principais concorrentes dentro do G4, né? O São Paulo, por exemplo, tem Sul-Americana, não sei até quando, né? Pode ser eliminado a qualquer momento. Tem o Santos, não, tem o Santos também na Copa do Brasil, na Libertadores, o São Paulo está na Copa do Brasil também, o Atlético Mineiro, não, o Atlético Mineiro está livre, mas o Flamengo está na Copa do Brasil, está na Libertadores, o Inter mesma coisa, então o Fluminense pode se aproveitar disso e tem sido uma grata surpresa sim, né, não tem nada a ver com o meu coraçãozinho não, mas realmente tem sido uma surpresa porque eu esperava até quem sabe ali ficar em oitavo, nono ali, tentar pelo menos a vaga do G6, mas está dentro do G4 nessa virada de turno e com futebol muito consolidado ali dentro, a gente viu as vitórias contra o Santos e contra o Fortaleza, foi um time muito coeso, que dominou a partida quase que o jogo inteiro, que jogou um bom futebol, então tem sido uma surpresa, apesar das perdas de Evanilson e de Gilberto, o time está conseguindo se remontar, então para mim o Fluminense, repito, não tem nada a ver com o meu coração tricolor, mas tem realmente analisando o futebol, ninguém esperava o Fluminense ali no G4, ninguém esperava o Fluminense a 8 jogos sem perder, né? Tá conseguindo fazer um campeonato brasileiro muito digno, muito bacana, e vamos ver até onde vai, né? Se vai parar ali pela briga na Libertadores, se consegue beliscar ali uma vaguinha pelo título também, né? Já que tá 3 pontos dos líderes agora, mas isso a gente só vai poder ver no segundo turno. Mas a minha surpresa é o Fluminense. E dadas as surpresas, né, do campeonato, a gente tem que montar nossa seleção, né? A gente já fez aqui, ó, relembrando o nosso time de destaque, tanto o meu como o do Marcelo do Inter.
O time decepção do Marcelo foi o Atlético Mineiro, o Galão da Massa, o meu foi o Grêmio, e o time surpresa do Marcelo foi o Santos, o meu foi o Fluminense. Então agora a gente vai montar a seleção do campeonato desse primeiro turno, né? Tivemos bons jogadores, tivemos acho que um bom nível de atuações individuais aqui. Então eu vou pedir primeiro, né, para o Marcelo falar o seu goleiro. Fala aí, qual o teu goleirão, quem é que defende a sua meta, Marcelo? O meu goleiro é o excelentíssimo Hugo Neneca do Flamengo. Como agarra esse moleque? Sensacional. O meu goleiro da seleção do campeonato do primeiro turno. O meu goleiro vai ser um goleiro que você de casa pode ser que não saiba nem quem é, né? Nunca tenha ouvido falar o nome, mas é o Luan Poli do Sport, que para mim tem feito um grande primeiro turno, tem feito partidas espetaculares, fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro, também salvou muito contra o Fluminense. Então é um goleiro para mim tem se destacado ali na meta do Sport, tem agarrado muito bem, e eu vou dar esse voto de confiança aí pro Luan Poli, né, que tem sido um grande goleiro de 27 anos do Sport, aí, o campeão de 87. Agora eu vou pedir para você montar logo a sua... E só lembrando também linha. Que o Luan Poli não é aquela boneca, hein? É um grande goleiro. Exatamente. Exatamente. Não tem rivalidade aí com nenhuma Barbie, é Luan Poli por ele mesmo, né? E agora eu vou pedir para você, Marcelo, montar logo a sua linha aí defensiva, né? Os laterais, zagueiros, então não fala jogador por jogador, não. Se a gente fizer jogador por jogador aqui, posição por posição, a gente vai demorar muito tempo. Então faz logo a sua linha defensiva aí, Marcelo. Então vamos lá, né? A minha linha defensiva é composta na lateral direita pelo Isla, o gringo que chegou aí no Flamengo jogando muita bola, dando assistência, indo pra cima. Ele compõe a lateral direita. E meu miolo de zaga tem Gustavo Gomes do Palmeiras e Diego Costa do São Paulo, que são ótimos zagueiros e fizeram um ótimo primeiro turno também. Na lateral esquerda, eu acho que é a unanimidade. Guilherme Arana, que jogou muita bola nesse primeiro turno pelo Atlético Mineiro, Daniel. Então eu quero saber a sua linha defensiva agora. Vai ficar querendo, não vou falar nada. Brincadeira, eu vou falar assim porque eu estou sendo pago para isso. Então, o meu lateral direito é o Madison dos Santos. Para mim, tem feito um campeonato brasileiro muito decisivo. É o lateral que mais participou de gols, né, no primeiro turno. Fez 4 gols, já deu 3 assistências. Então, para mim, o Madison, né, aí ex-Vasco, ex-Atlético Paranaense. Então, tá fazendo baita primeiro turno aí no Santos. O meu miolo de zaga é composto por Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Para mim, um grande achado do Atlético Mineiro aí na América do Sul. E o Lucas Claro, do Fluminense, que também tem feito um grande campeonato brasileiro até o momento. Ainda não foi driblado, né? Não recebeu nem cartão amarelo nesse campeonato brasileiro. Então tem sido um zagueiro de muito destaque dentro da equipe do Fluminense. E a lateral esquerda, como você falou, para mim também, Guilherme Arana. Tem jogado muita bola, tem atuado quase como um lateral ponta aí nesse esquema do Sampaoli. E tem me agradado muito o Guilherme Arana. Então vamos para o nosso meio-campo. Você também, não sei como você formou o meio-campo, quantos jogadores você colocou no seu meio-campo, mas fala aí quais são os seus jogadores aí do meio-campo, da meia cancha. Então, meu time está escalado no esquema 4-3-3, né, bem ofensivo, e meu meio-campo é composto por Gerson do Flamengo na volância e Everton Ribeiro e Thiago Galhardo jogando abertos. Agora, meu meio-campo também tem 3 nomes, né? Mas eu coloquei o Edenilson do Internacional, o Vinícius do Ceará, para mim tem feito um grande campeonato brasileiro, e também o Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro tem jogado muita bola, um jogador muito talentoso, a gente sempre vem elogiando ele, segundona após segundona, né, a cada rodada. Então, para mim, esses 3 compõem o meio-campo ideal do campeonato brasileiro. E agora a gente vai para a galera que faz gol, né, pro ataque. Então, qual é o seu trio de ataque, né? Já que você está jogando no 4-3-3, quais são os 3 mosqueteiros aí do ataque, os caras que vão em busca do gol, Marcelo? Um por todos e todos por um. Meus 3 mosqueteiros são Keno numa ponta, com Marinho na outra, e o excelentíssimo Pedro de centroavante, que para mim é o melhor centroavante hoje atuando no futebol brasileiro. O meu só tiro o Keno, né? Porque eu coloquei o Thiago Galhardo como atacante, né? Coloquei o Thiago Galhardo numa ponta, o Di Marinho na outra e o Pedro também como centroavante. Para mim, esses 3 aí têm formado um baita de um ataque. Se a gente tivesse aquele amistoso Brasil e Argentina ainda, né? Que só convocassem os jogadores que atuam aqui no Brasil, para mim esse ataque ia destruir, cara. Esse Marinho, Thiago Galhardo e Pedro, do jeito que eles estão fazendo esse campeonato, para mim é um destruir. Qualquer equipe aí, essa zaguinha aí fraquinha da Argentina, que sempre é montada aí, a Argentina tá com um timinho fraco nos últimos anos, se fosse esse trio de ataque aí na seleção brasileira, ia destruir eles. Mas tá aí, um baita de um primeiro
turno deles mesmo, né? Não tem nem como deixar Marinho, Thiago Galhardo, o próprio Pedro de fora. Tem sido um baita de um campeonato. Mas para ter um time, né, precisa de um comandante. Qual o seu comandante? Qual o melhor técnico do primeiro turno para você? Mi comandante eres Eduardo Cudê. Que treinador é Eduardo Cudê? Com todas as limitações que tem o Internacional de elenco, que ele mesmo reclama, como foi bem citado pelo Daniel, ele consegue fazer um excelente trabalho à frente do Inter e vai sim brigar pelo título, vai sim ter perna até o final, porque faz um trabalho impecável. Eduardo Cudê, o meu treinador do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E o meu treinador do primeiro turno é ninguém mais, ninguém menos que Thiago Largue, do Goiás, fazendo uma grande da zoeira, que isso, não. Thiago Largue já até se foi com 6 jogos, né? Infelizmente ele acabou sendo demitido, o Goiás aí tá na pindaíba. Mas o meu treinador também é o Eduardo Cudê, eu acho que tem feito um trabalho muito bacana, tem colocado a sua filosofia de jogo ali em prática, e eu tenho gostado muito do Internacional em campo, tem sido um time que me agrada muito, é um treinador que conseguiu tirar o melhor do Thiago Galhardo, conseguiu tirar algo que nenhum treinador tinha conseguido tirar do Thiago Galhardo até o momento na carreira dele. Então, para mim, muitos méritos para ele nessa concepção desse time dele, na construção do time do Inter. Então, o Eduardo Cudê, para mim, também é o técnico dessa seleção do primeiro turno. E já que a gente é ousado, né, a gente não gosta de ficar só na seleção, a gente já vai montar aqui nosso craque e a nossa revelação. Então, vou pedir primeiro para você qual é o seu craque do campeonato. O meu craque do campeonato é ninguém mais, ninguém menos que Thiago Galhardo, artilheiro, líder de assistência, líder do elenco internacional, já um xodó e quase que um ídolo da torcida, né? E se for campeão, pode ser que realmente ele tenha um status de um grande ídolo do clube. O Inter que não ganha Campeonato Brasileiro há muitos anos, né? Seria bom para o Galhardo, seria bom para o Inter. E para mim ele é um cara que merece, é trabalhador, sempre foi batalhador, tem uma história muito bonita no futebol, na vida. Então, o Thiago Galhardo é para mim e vai ser o craque do Campeonato Brasileiro, Daniel. Olha, eu não sou o Edilson, não, mas. E é por causa disso que eu não vou falar discordo. Então, contigo nessa eu concordo, craque, porque para mim, Thiago Galhardo tem sido um baita de um jogador. Já são. Cara, olha só a média do cara. O cara já marcou 15 gols. O Internacional fez 19 jogos no Campeonato Brasileiro, ele não jogou todos, né? Mas ele já marcou 15 gols, né, cara? Aí que se dane se foi de pênalti, cara. Ele tá sendo um baita de um jogador, ele tá sendo muito importante para essa equipe do Internacional. E para mim, Thiago Galhardo, além disso, é líder de assistência. Então tá mostrando que ele não vive de pênalti, não, né? Então, Thiago Galhardo tá jogando muito, ele tem mais participação em gols do que jogos no campeonato, cara. Então, isso mostra que ele realmente está numa fase iluminada. O Thiago Galhardo é um garoto que eu gosto desde a época do Bangu, né? Para quem não lembra, ele surgiu aqui no Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Só que ele acabou não dando muito certo depois no Botafogo, acabou rodando muito, parou no Vasco, né? No Vasco começou a se destacar um pouquinho mais. No Ceará jogou muito bem. E esse ano no Internacional tá tendo o melhor ano da sua carreira, né? Para mim, por enquanto, o Thiago Galhardo é o craque do campeonato. E quem é o garoto que te encheu os olhos nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Marcelo? Quem é a joia a ser lapidada no futebol brasileiro? A joia para mim a ser lapidada e está sendo muito bem, inclusive, é o grandíssimo Hugo Neneca, que está na minha seleção do campeonato, que eu sempre estou exaltando aí quando eu posso, porque o moleque realmente é diferenciado, é um goleiro muito seguro para a idade dele, o que é até raro aqui nos parâmetros do futebol brasileiro. É um moleque que enche os olhos sim de quem vê jogar, isso aí não existe clubismo que faça alguém dizer o contrário. O moleque merece tudo que está vivendo todo momento, pela humildade que tem, pela pessoa que é também, que a gente vê em entrevista, pela personalidade, por toda a sua história no futebol e na vida também. Eu estou falando isso dos dois que eu falei, porque realmente eu gosto de olhar o futebol numa perspectiva muito ampla, né? Na minha opinião, os jogadores eles não se formam só como atletas, mas também como cidadãos, porque o esporte educa, o esporte ensina, o esporte te prepara para a vida, e acho que o Neneca está muito bem preparado e merece sim esse status de revelação, porque eu não vejo hoje um outro jogador que tem a idade dele e tem essa maturidade para jogar e tem todo esse destaque, Daniel. Olha, eu tenho que acompanhar um relator, porque uma revelação também até o momento é o Hugo Neneca, o Hugo Souza, goleiraço do Flamengo, assumiu a meta flamenguista ali naquele jogo contra o Palmeiras, né? Que tava todo mundo convidado, tava um monte de desfalque na equipe do Flamengo. O garoto, desde o primeiro jogo, ele não jogava desde o ano passado, né? Desde o primeiro jogo, mostrando muita personalidade, agarrando demais. E para mim tem tudo para ser o grande titular da equipe do Flamengo. O Diego Alves está voltando agora de lesão. Para mim, o Neneca é o novo titular da equipe do Flamengo. Eu não tiraria o garoto, tá agarrando muito bem.
tomou de 4-1 do São Paulo, mas nenhum dos gols foi culpa dele. Para mim, tem tido muita personalidade, tem agarrado demais. É óbvio que sempre vai ter que melhorar, né? 21 anos ainda, mas eu acho que o Hugo tem tudo para ser um goleiraço do Flamengo aí pelos próximos anos, mesmo com o Diego Alves sendo goleiro histórico. Para mim, o Hugo tá fazendo um baita de um Campeonato Brasileiro. E merecidamente aqui por nós dois, né, é eleito a revelação desse primeiro turno. Eu queria deixar dois nomes também, né, que na hora de a gente vai escolher, a gente sempre, poxa, podia escolher esse, podia escolher aquele, mas tem dois jogadores que eu tenho gostado muito também, como revelação, né, como jovens jogadores que têm sido nesse Campeonato Brasileiro. Um é o Claudinho do Bragantino, né, que apesar do Bragantino estar fazendo um mau campeonato, o Claudinho está jogando muito bem, tem apenas 23 anos, né, um garoto ainda jovem, ainda tem muita carreira pela frente. E o outro garoto que eu queria destacar é o Nenê, né, de apenas 39 anos. Brincadeira, isso daí é o palpite da zoeira. Mas tá aí o Neneca, nossa revelação do campeonato. Eu acho que merecida, né? O garoto tem feito um grande campeonato brasileiro, Marcelo. Mas para encerrar aqui nossos palpites, né, em relação ao jogador, qual é o teu palpite para ser o artilheiro do campeonato? Acha que fica com o Galhardo? Acha que o Marinho chega? Que o Pedro passa por cima? Que você está pensando aí sobre o artilheiro, o grande chuteira de ouro do Campeonato Brasileiro? Na minha opinião, Thiago Galhardo vai levar também o prêmio de artilheiro do campeonato, com todo mérito, toda justiça, vai seguir fazendo gols até a 38ª rodada. Vou soltar até um palpite ousado aqui do número de gols do Galhardo. Acho que ele termina esse Brasileirão com um total de 26 gols. Vou ser ousado, vou jogar alto mesmo, tem bastante campeonato para acontecer ainda, ele está com uma média insana, e vai continuar essa insanidade pelo Internacional de Porto Alegre. Eu acho que eu também vou de Thiago Galhardo. Eu acho que ele tá numa fase iluminada, ele tá fazendo gol de tudo que é jeito, né? Não perde pênalti de jeito nenhum. Então eu acho que o Thiago Galhardo também vai terminar como artilheiro. Não vou ser ousado que nem o Marcelo, não vou arriscar um número não, mas eu acho que ele vai se manter muito bem. Apesar do Marinho tá aí com 12, o Pedro tá com 10, mas eu acho que o Thiago Galhardo, se Deus quiser, né, não tiver nenhuma lesão, né? Porque a gente viu no Inter perdendo alguns jogadores por lesões graves, como o Saravia, o Bosquilha, o Guerreiro, né? Espero que não aconteça nada de ruim assim com o Thiago Galhardo, mas se mantiver assim, jogando bem, fisicamente bem, eu acho que tem tudo para ficar como artilheiro. Mas a gente vai chegar no momento agora desse boleirando, desse podcast boleirando, né? Desse resumo do nosso primeiro turno, que é o momento da gente se enfrentar aqui nas nossas apostas, a gente lembrar um pouquinho das apostas que a gente fez no início do Campeonato Brasileiro, né? Que a gente fez aquelas apostas, né, no podcast dos promessas do Brasileirão. Então você, se ainda não ouviu, vá lá ouvir também, até porque a gente fala muito de alguns jogadores que ou estão jogando já bem aí no Campeonato Brasileiro. A gente falou bem deles, né? Ou também não estão, né? Podem até aparecer com jogadores um pouquinho melhores. Mas a gente deu nossos palpites lá para campeão, para a formação do G6 e para a formação do Z4, né? Dos rebaixados. Então eu vou lembrar aqui, porque eu, Daniel, apostei que o Flamengo seria o campeão e o G6 seria composto por Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio e São Paulo. E os meus rebaixados foram o Santos, né? Como o Marcelo não me deixa esquecer, dei aquele palpite ousado, aparentemente já errei. O Atlético Goianiense, o Goiás e o Ceará. Já o Marcelo ele apostou que o Atlético Mineiro seria o campeão brasileiro. E aí no G6 seria Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter e São Paulo. Nosso G6 ficou igual. E os rebaixados seriam Atlético Goianiense, Goiás, Curitiba e Sport. Então tá na hora da gente rever, né, esses palpites, né? Porque muita coisa mudou, né? Por exemplo, como o Santos eu acho que não vai ser rebaixado, né? Então não tem o porquê eu continuar apostando que o Santos vai ser rebaixado. Mas e aí, Marcelo, você mudou alguma coisa? Qual vai ser o seu campeão? Qual vai ser o seu G6? E quais vão ser os seus rebaixados? Então, Daniel, mudei sim, mudei bastante até. O meu campeão vai ser o Internacional de Porto Alegre, o time mais regular do campeonato, na minha opinião. E isso vai se manter até o final. O meu G6 vai ser composto, além do Inter, né, que, na minha opinião, vai ser campeão, pelo Flamengo em segundo lugar, o São Paulo em terceiro, Atlético Mineiro em quarto, Palmeiras em quinto e o Santos em sexto. Grandíssimo Santos aí, conseguindo, né, quebrar expectativas e padrões. E o meu Z4 vai ser usado, Daniel. Agora é o momento da polêmica, como diria o Milton Neves, maravilhoso. É a polêmica do Z4, vai ser composto por Corinthians, Botafogo, Coritiba e Goiás, Daniel. Soltei a polêmica no ar e agora eu sou ousado mesmo, fui ousado e pode me cobrar depois. Para mim é esses 4 aí mesmo. O meu Bragantino não vai cair porque o nosso sonho não vai terminar.
desse jeito que você faz. E quando a Série A acabar, eu não vou cair nunca mais. Meu Bragantino não vai cair. Não vai, não vai. Tô lançando aqui porque eu sei que não vai. Tenho certeza. Pode me cobrar depois. Tô ousado hoje, Daniel. E agora passando um pouco minha ousadia, quero saber os seus palpites. Tem ousadia por aí também? Ou tem mais cautela? Quero saber. Fala aí pra mim. Hoje não é o segundona, mas tu já mandou aqui um momento ok, que aí já colocou Corinthians e Botafogo caindo, vai estremecer o Campeonato Brasileiro. O meu campeão, vamos começar aqui pelo campeão, eu mantenho o meu campeão, ainda acho que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro, tem mais time, tem mais jogadores no elenco, acho que o Inter em algum momento vai acabar sentindo, né, essa maratona de jogos que tem, ainda disputa Libertadores, disputa a Copa do Brasil, eu acho que vai ir avançando nessas competições e vai ter uma hora que vai ficar difícil de segurar. Eu acho que o Flamengo tem mais elenco, né? Eu acredito que o Atlético Mineiro tem um grande time também, né? Tem um elenco um pouquinho mais vasto que o Internacional, mas para mim o time do Atlético Mineiro é mais pro ano que vem. Eu acho que é um time que ainda está em construção. Então continuo apostando no Flamengo como campeão. E o meu G6 vai ter o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Internacional, não necessariamente nessa ordem, tá? Eu não vou chegar e apostar posição não, porque aí vai ser muito difícil. Mas o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Internacional, o São Paulo, o Palmeiras e o Fluminense. Eu acho que também vai ter G7, então acho que o Santos vai entrar no final disso daí, mas eu acho que os G6 vão ser esses: Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo, Palmeiras e Fluminense. E o meu Z4 quase que tem ali uma polêmica. Não tem a polêmica do Corinthians, mas eu apostei em time grande caindo também. Eu acho que um que já caiu, que para mim não precisava nem disputar o segundo turno, que já caiu, é o Goiás. E eu acho que vai acompanhar o Goiás o Curitiba, o Bahia de Mano Menezes, não sei se vai ser de Mano Menezes até o final do campeonato, e o Botafogo. Eu também estou apostando que o Botafogo não vai conseguir resistir esse ano. A gente não consegue ver um padrão de trabalho no Botafogo, demite técnico dali, demite técnico daqui, vai contratar o técnico da seleção boliviana, vai não sei o quê. Então acho que o Botafogo não vai resistir e vai cair para essa segunda divisão. Mas o seu palpite foi bem ousado. Tu foi que nem o Felipe Melo, tu foi ousado aí e conseguiu colocar aí o Corinthians e o Botafogo dentro do Z4. Vamos ver o que vai acontecer, né? E aposta é aposta boa e aposta é que os dois apresentadores do programa quebram a cara, né? Eu já quebrei a cara com o Santos, vamos ver se tu vai quebrar a cara com o Corinthians e o Botafogo, eu vou quebrar a cara com o Botafogo. Então a gente vai ver como é que vai ser o decorrer desse campeonato, né, Marcelo? Mas a gente está se aproximando aí do final, a gente falou um pouquinho, né, desse Campeonato Brasileiro, desse primeiro turno agitado do Campeonato Brasileiro, tivemos bastante emoções, tivemos bastante surpresas, né? Tivemos times lá em cima no início e depois acabaram caindo de produção. Tivemos times que deram uma guinada no campeonato do nada e aí chegaram um pouquinho mais lá em cima. Tivemos aí o Sport do Jair Ventura, o Atlético Goianiense do Mancini também fazendo um bom trabalho, o Ceará do Guto Ferreira, o Fortaleza aí do Ceni, algumas decepções. O Vasco também acabou caindo muito de produção. O Bragantino, que a gente esperava muito e está na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense, né, depois do ano mágico que foi ano passado, tá muito mal. Então esse primeiro turno foi bem bacana, foi bem agitado, bastante discussão pra gente, né? A gente que fala de futebol todo dia, a gente gosta. E esse primeiro turno aí foi muito bacana, né, Marcelo? Foi bacana demais no campeonato, que marcado de polêmicas, né, com o VAR, que a gente também falou bastante, o lance do Covid, o campeonato atrasado, o calendário todo zoado, todo estranho, mas muito futebol pra gente, coisa que a gente ama, né, falar, comentar, assistir, tá ali dentro, tá vivenciando aquilo, então é sempre maravilhoso, né, ter o nosso futebol de volta aí, depois de alguns meses sem, e o Campeonato Brasileiro estralando, apontado para o céu, como diria o grande Pô fechou Luxemburgo. E a gente segue, né? Segue esperando grandes jogos, segue esperando grandes histórias, grandes polêmicas para a gente comentar e tudo mais, Daniel. Foi maravilhoso o Campeonato Brasileiro. Como a gente ama você, Campeonato Brasileiro. Nós te amamos. Não gostamos de quem gere você, mas você a gente ama. Pode ficar tranquilo que mora no nosso coraçãozinho aqui. Tamo junto, sempre. E falando em estar junto, eu quero agradecer a nossa audiência, porque nós estamos chegando a mais um final de programa. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham, todos que estão ali semanalmente com a gente, no podcast, no Segundona, nas transmissões. Vocês são o que nos impulsionam e tamo junto, galera. É nóis. Apito final do Boleirão de hoje.
Então, se você curtiu esse especial do primeiro turno, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar, é bom, né? Mas deixa seu like lá no nosso YouTube, ouve no nosso Spotify, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, elas estão aqui na descrição, você pode ver o link de todas as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube, o Spotify, então segue a gente, tem conteúdo de futebol toda semana, todos esses nossos palpites vão lá para nossas redes sociais, e aí vocês vão poder também montar suas seleções, seus craques, seu estudo, falar tudo do Campeonato Brasileiro, porque é disso que a gente gosta, falar de futebol de forma descontraída, mas com informação e com muita opinião de qualidade. Então é isso, valeu Marcelo por mais uma parceria, por hoje é só e até a próxima. Valeu!